sou a Amanda. Oi, eu sou a Roberta. E nós somos o Voar Esportes. Duas psicólogas, amigas, que compartilham o mesmo interesse pela psicologia do esporte e resolveram se aventurar nessa área repleta de possibilidades e desafios. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar. Hoje a gente está aqui com José e Summer para falar sobre Vela. A gente queria convidar vocês para vocês se apresentarem, explicar um pouquinho da trajetória de vocês dentro do esporte. Perfeito, vamos lá, acho que eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Summer, velejador há mais de 12 anos. Tudo começa ali na infância, ainda bem pequeno, perto dos 11 anos. E tive esse primeiro contato, né, com o esporte, com alguns esportes diferentes, na verdade. Depois fui parar na vela. Comecei por influência de um amigo, indo junto numa aula e me apaixonei. Começo meio na brincadeira, eu acho que a criança no esporte começa assim. Sim. E aí foi virando uma coisa prazerosa e desde então aí velejando. Eu sou o José Irineu. Eu comecei um pouquinho diferente que o Summer, eu comecei 2 anos antes, 14 anos de vela, vai fazer 15 agora. Eu comecei num projeto social, o nome era Talentos Olímpicos, e a gente entrou em forma de brincadeira, totalmente lúdico. Eu fiquei acho 2 anos no lúdico, sendo que eu comecei a velejar mesmo para competir essas coisas quando o Summer já tinha entrado. Então a gente começou junto, a gente chama de flotilha, que é o grupo. Tudo começou lúdico, tudo começou brincadeiras que depois foi levando por competição e acabou virando isso, né? Hoje é um negócio. Como que foi a transição do lúdico para uma profissão, um aprofundamento maior nesse esporte? Eu acho que pelo menos para mim foi algo bem natural, assim. A gente começa uma brincadeira. Os profissionais que estão ali para dar essa aula sabem também como levar gradativamente, né, essa troca. Então, quando eu vi, eu já estava treinando 5 vezes por semana e acabou virando algo, fazia parte da minha rotina, né? E aí, ainda criança, já competindo, e aí depois de adulto, acaba virando hábito e nem percebe como é que acontece, e hoje virou um trabalho aí, mais do que um prazer. Para mim, a mesma coisa. O que virou a chave foi quando eu estava no projeto, a gente não podia, projeto e escola particular não podia se juntar, certo? Sim. Então, o projeto ali já existia uma competitividade. Quem aprendia primeiro a velejar, quem aprendia a fazer a manobra mais rápido. É normal do ser humano fazer isso, né? E aí, quando a gente começou a poder encontrar a galera da escola particular, aí começou a ter competitividade. Galera da pública contra particular, que tem isso até hoje em qualquer lugar, né? Aí, depois, criei amizade com eles, comecei a fazer 5, 6 vezes por semana, até 7 vezes por semana, velejar todo dia. E aí é natural. Aí a primeira coisa que o cara quer é campeonato, qual que é o próximo campeonato que a gente vai correr, e aí tudo gira em torno daquele campeonato, né? Nossa vida é para aquele campeonato. Vamos velejar em Vitória, vamos supor, que venta muito. A gente vai velejar dia de vento forte, vamos cansar. E assim funciona, hein? Todo dia, toda hora, pensando naquilo. E vocês competem assim desde quantos anos? Meu primeiro campeonato eu tinha, acho que 12 anos. 12 anos, ó. Já fazia aí 11 anos. Campeonato, se a gente for falar campeonato aqui, foi bem cedo. Foi com 10, 11 também. Sim. Foi cedo. Mas se quer falar campeonato nacional, que vale alguma coisa, eu comecei com 13. Não, acho que com 12 a gente correu um sul-brasileiro, eu acho. A gente tem um ano de diferença, um isso. ano a mais para um ano a menos. Então a gente correu parecido, meio que junto, assim, os campeonatos. E o nosso primeiro sul-brasileiro foi 2014. Taipu. Foz do Iguaçu, isso. Nostálgico. E como que era, assim, nessa idade competindo? Como vocês se sentiam? No começo eu acho que era um pouco assustador, assim. Com certeza. De outros esportes já tinha uma vivência, um campeonatinho de natação no começo, tênis tentei, mas eu acho que quando começa no esporte, entra mais de cabeça, assim, vira algo mais profissional, vamos dizer assim, mesmo sendo criança. Eu acho que acaba sendo, de início, pelo menos uma pressãozinha, assim, e agora? Aquele nervosismo, né?
pra mim tinha pressãozinha de querer fazer alguma coisa, mas eu sempre levava numa brincadeira, sabe? Até porque meus 2 primeiros anos de competição, eu era abaixo da média total. Eu velejava lá atrás e eu levava tudo na brincadeira. Esse era o meu maior problema no começo. Tudo brincadeira. Pra mim, tava na água, era brincando. Tava na água, brincando. Tava em uma reunião, fazia uma brincadeira na hora errada, entendeu? Tipo, isso tudo foi erros que foram me levando pra levar a sério o esporte, sabe? E como é que é hoje as competições? Vocês têm alguma rotina, algum preparo? Então, eu particularmente passei um tempinho longe depois dos meus 17 anos, aí começa vestibular e Sim. acabei parando um pouco de treinar. E aí começava a ir de vez em quando participar de um campeonato menor. Recentemente até acho que, se falar assim, acho que foi o maior campeonato da minha carreira, vamos dizer assim, que foi juntos, né, do José. A gente foi pro Mundial na Argentina. Ai, a gente viu. Viu? A gente deu uma pequena olhadinha hoje. Foi até sem menos preparo, vamos dizer assim, que deveria. Né? Assim, a gente estava um tempo afastado de velejar juntos. Mas sempre tem um foco muito grande, assim, quando falar, vamos correr tal campeonato, mergulha de cabeça e a gente dá uma chavinha na cabeça. Com certeza. Eu mergulhei de cabeça total, né? Eu não teve nenhum ano que eu fiquei, tipo, o máximo que eu fiquei sem velejar foi 1 mês. Até na pandemia, quando aconteceu a pandemia, eu tava com meu barco no rancho do meu tio. Era minha casa, rancho, barco. E é isso, eu vivo disso. Quando... Eu posso contar uma história lá de quando eu decidi ser velejador? Dependendo da história. Então, infelizmente teve até uma agressão pra eu ver pra girar uma chave. E esse foi o primeiro mês que eu fiquei 1 mês sem velejar na minha vida. Eu tava em Búzios, num campeonato. Eu, Summer, a nossa flotilha toda, nosso grupo. E eu tinha um atrito muito grande com outro guri. Que a gente tinha, tipo, energias parecidas, de querer brincar sem. Se amavam, eram muito parecidos e muito diferentes. Exatamente. Personalidades próximas. Exato. Só que eu nunca fui agressivo. Mas eu nunca também deixei, tipo, as pessoas subirem pra cima de mim ou se exaltarem. Aí um dia a gente tava em Búzios, na Rua de Pedra, que a gente fala. Aí a gente tava caminhando e nosso treinador tava no nosso meio e ele começou a me esnobar, falar um monte de coisa. E eu falei, cara, se tu falar mais alguma coisa, eu vou te dar um soco. E falei na boa, assim, pra ele. E ele começou, né, tu não tem coragem. Eu fui, dei um soco nele, me arrependo disso. Só que aquilo ali acarretou sérios problemas pra mim. Que eu era o único do projeto, Sim. entendeu? Tipo, eu era o que não pagava nada pra ir. E aí alguns pais, tipo, pô, que isso? Não pode acontecer isso. E o clube também, não, tem que fazer alguma coisa. Me chamaram pra conversar. Olha só, Zé, tu vai ficar 1 mês fora, tá 1 mês suspenso do clube, tu não pode aparecer no clube. O próximo campeonato que vai ser pago pelo clube, tu não vai. E é isso. E o próximo campeonato do clube era a Argentina, né? E eu falei, cara, fiquei muito decepcionado com aquilo. E aí eu fiquei aquele mês refletindo, realmente não velejei, porque era o único meio que eu tinha pra velejar na época, era aquilo. Hoje em dia não. Hoje se eu for expulso de um lado, eu tenho meu próprio barco pra velejar. Então, aquilo ali foi duro pra mim, e aí meu pai falou, só vai continuar na vela se tu se dedicar de verdade, porque até então a gente não tinha dinheiro pra ficar gastando naquilo. E aí foi, quando eu voltei só pra velejar. Só velejar. Aí era... Foi uma mudança de chave. Mudança de chave. Surreal, assim, olhar de fora, a diferença até de... Maneira de velejar, assim, eu mudei minha atitude em Desempenho, terra, em água, eu chegava em terra... Antes eu chegava em terra, eu queria pegar uma bola, brincar com a galera. Não, eu montava meu barco e entrava lá. Eu saía da água, eu queria escutar a reunião pra depois brincar. A gente treinava, quando começava a algazarra, eu ficava puto e falava, não, cara, vamos treinar, que isso? E o Summer sempre foi muito assim. O Summer sempre quis treinar muito também. E esse meu colega que sempre ficava atrito comigo também ficou isso. Aí a gente foi pra Argentina, né, Summer? E aí a gente teve um grande azar que foi até o vô do Summer que fez esse trâmite de levar os barcos pra Argentina e ficou preso lá na fronteira, os barcos, alguma nota. Que ficou... A logística aduaneira ali deu... A logística foi bem difícil, então o campeonato era sexta, sábado, domingo. Aí segunda, quinta, descanso, sexta, sábado, domingo de novo. Só que a nossa ideia era
treinar numa quinta, a gente chegou numa quarta-feira, era treinar numa quinta, campeonato sexta, sábado, domingo, descansa na segunda e velejar, e a gente tava lá pra velejar, pra aprender outro lugar. E aí nosso barco só chegou numa quarta-feira à noite. Assim, O próximo final de semana. Então a gente ficou aquela semana lá, tipo, de férias. Ficamos brincando, a gente fez tudo. A gente fez de tudo, foi pro ver as regatas, viu alguma coisa, fizemos algo, mas não podia velejar, né? E aquilo lá tava me deixando aquelas, cara, tem que velejar. Fizemos até algumas loucuras lá, né? Quase foram mandados embora da gente. Coisa de criança. Quantos anos vocês tinham? 13. Eu tinha 14, tinha 13 anos. Isso. E aí, quando chegou o barco, eu até me lembro, quando chegou o barco, a gente ficou só no barco, montando o barco. Tem até um colega nosso que esqueceu tudo. E foi pra uma cabeça de querer montar o barco, esqueceu até Velejou de calça jeans. Velejou de calça jeans, tava frio. Também. Bem frio. E aí a gente fez um campeonatão, né? Acho que eu fui o melhor de nós e tu foi o segundo melhor, né? Muito bom. Pelas condições, tipo, de noção, a gente foi pra esse campeonato pensando aí, tinha 200 e poucos, 300 atletas. Então esse campeonato pra ficar, chegar entre os 100 tava muito bom. E eu lembro que a gente tava lá pros últimos, como a gente não tinha corrido primeiro, a gente terminou lá no 150. Então, tipo, a gente foi muito bem. Botasse uma média, a gente ficava entre os 20 no regado no campeonato. Então, foi o que alavancou. Daí, a gente começou a treinar, treinamos de verdade, e a gente foi pro gauchão lá. Isso, que na época era o estadual mais forte do Brasil. Era a maior flotilha do Brasil. Os caras eram muito bons. E a gente ia até lá pra treinar com os melhores no Brasil, na época, né? Nossa, mas o exemplo que você trouxe é bem um quesito assim, que ocorre imprevistos de fora e mesmo assim vocês tiveram que manejar. Sim. Quando ocorre isso, como é que vocês lidam? Não, a questão do barco na torneira, né? Mas às vezes questão de tempo, questão de vento, imprevistos que não estão no alcance de vocês. Eu, pelo menos, gosto de pensar que eu acho que eu me saio melhor quando tem um problema, assim, acho que o meu psicológico vai pro lado de, pô, agora vamos resolver. Então, por exemplo, tá ruim de vento ou tem muita corrente, eu penso que tá todo mundo na mesma situação. Se eu for um pouquinho melhor, eu já me sobressaio do restante, sabe? Gosto de pensar assim. Antes eu pensava que, pô, tá ruim, então vou ir mal. Depois eu comecei a ter essa viradinha de se tá ruim pra todo mundo. Entender que tá dando melhor dentro do possível. Eu até gosto de atrasos, assim, na dificuldades, né? Acho que me faz sair melhor. Assim. Eu sempre me preparei para cada campeonato. Vai ser campeonato tal, né? Tá, tem que ter peso tal, tem que ter vela tal. Então, tipo, se não dava certo no campeonato daquilo, eu me estressava muito. Porque, tipo, me preparava para ir pro Porto Alegre. Então, Porto Alegre pro Sul-Americano. Conversei com um cara lá de Porto Alegre, o Guri veleja muito bem. Foi campeão brasileiro agora de novo, de laser. O cara é muito bom velejador, novo também. E, vamos velejar comigo, não sei o quê. A gente foi correr um sul-americano. A gente correu um sul-americano lá. No regata de abertura, a gente ganhou. Tinha vento, psicológico lá em cima. Começou o campeonato, entrou no ciclone perto da costa e onde a gente tava não tinha vento. Então, ventou um vento bem atípico. Sim. E aí, a gente foi meio mal, porque a gente tava pesado... Tava esperando o vento, e aí na última regata do campeonato que teve vento que a gente ganhou. E aí, até a gente brincou aquele dia, pensei que eu tinha esquecido de velejar, pensei que não sabia mais velejar. E foi um dos piores campeonatos que eu corri na minha vida, assim. Fácil. Tipo, psicologicamente abaladíssimo, porque desde quando começou, olhando aquela tabela do vento que a previsão... Nada correspondia com o que eu queria e aquilo ali eu fui ficando muito preocupado e eu acabei me destabilizando psicologicamente, até que é um pouco do assunto de vocês. Mostra a importância de um preparo. Vocês têm acompanhamento de psicólogo, psicologia do esporte? Porque em casos como esse, pelo menos poderia ter um manejo ou até uma preparação antes, né? De todo aquele trabalho de, for acontecer alguma coisa, a pessoa já tá um pouco mais preparada. A gente já teve, na época... que a gente competia e era criança, né, na equipe flotilha ali. A gente tinha acompanhamento de uma psicóloga, fazia toda a parte de preparo para ir para a água, né, mentalização, toda aquela parte
inclusive era muito bom, pra mim pelo menos. A visualização, pra mim, é uma das melhores coisas dentro da psicologia do esporte. Deixa a pessoa bem preparada. E aí depois, quando trocamos de classe, já não tinha mais esse amparo. E aí agora que a gente tá com a nossa escola, a gente pensa um pouquinho de volta nisso, que antes era bom, assim, acho que naquela época. Me afoguei, desculpa. Foi bem importante pra mim, foi uma época parecida. Como é que funcionava, pra vocês entenderem que é isso, viagem de graça, essas coisas. O clube, ele trabalha com lei de incentivo ao esporte. Sim. Tá? Que é necessário. Que é necessário. E aí, essa lei de incentivo ao esporte, na época, no nosso projeto, a gente tinha um auxiliar preparador físico e uma psicóloga. E isso tudo era voltado ao estágio. Então, os dois eram estagiários também lá. E era muito bom. Eu lembro que um era o José. E eu não lembro da menina, Priscila? Não sei. Não lembro o nome dela, mas ela era bem querida, bem querida. E ela vinha com a outra psicóloga, a professora dela, e ela fez vários trabalhos de preparação, não só, tipo, a gente pensar a respiração, a gente fez muita respiração, mas o principal era antes da regata, antes de qualquer coisa, todo mundo fechava o olho e um de nós falava o que estava acontecendo. A gente vai entrar na água. Interessante. A gente vai preparar nosso barco, a gente vai amarrar, a gente vai fazer um laje de guia para preparar a escota, a gente vai entrar na água. E era um de vocês que falava. Exatamente. Cada dia um. Aí a gente vai entrar, o vento vai estar de tal direção, com tal vento. A gente vai fazer um coelho, que é um exercício nosso, antes de regata. A gente vai aquecer, cada um vai fazer o que gosta de fazer. E a gente vai preparar, vai largar, vai pensar que tá em primeiro e mentalizando que tá lá fazendo o troço. E aquilo ali realmente é muito bom, porque tu entra na água já pensando no que tu vai fazer. E aí a gente entrava em sintonia como equipe também, porque aí já sabia que tipo, não ia ter um lá no norte, outro lá no sul para se juntar fazer um coelho. Não. A gente se juntava já. Isso foi uma sincronia muito legal da nossa equipe. Muito legal. E a gente teve essa oportunidade com dinheiro, né? Com o dinheiro do clube. A lei de incentivo. Né? Daí só quando a gente foi pra Vela Jovem que a gente perdeu um pouco desse incentivo, o clube meio que deu uma parada. Aí foi o nosso grande problema. Né? Mas essa de visualização, essa técnica de visualização, vocês ainda fazem, assim, ainda faz parte da rotina de vocês? Foi uma coisa que eu fui resgatar, pelo menos, acho que de memória, assim, há pouco tempo, né? Como eu tinha passado um tempo longe. E aí tentei refazer, inclusive, no Mundial. O cara parece que tá sonhando, assim, começa a imaginar. E achei super bom, assim. Como eu tinha passado um tempo longe, acho que eu parei de treinar essa mentalização e fui voltar agora. Acho bastante funcional pra mim. Eu sempre fiz. Quando eu velejava sozinho, eu sempre fiz. Eu agora velejo em dupla, né? Velejando em dupla é mais complicado fazer isso. Porque quando tu é criança, adolescente, tu fica junto, tu tem uns pensamentos parecidos, mas quando tu já fica mais adulto, não que eu seja muito grande, mas quando a gente fica adulto, a gente para de imaginar, sabe? Junto, aí um fica bravo com o outro às vezes, ou muitas das vezes os dois estão pensando a mesma coisa, não querem falar. É o que acontece muito. O Samer sentiu isso no Mundial, eu senti isso em vários outros campeonatos. E é difícil tu entrar em sintonia, a gente fez isso bem mesmo. Eu ia perguntar referente, porque até agora a gente entrevistou esportes individuais, né? Tanto surf quanto skate. Sim. E agora vocês trazem esse rota de equipe, de dupla. Como é que é esse trabalho de confiança, comunicação? Eu imagino que a comunicação é essencial nesses momentos. Eu acho que eu, pelo menos, vi uma diferença bastante grande, assim, porque eu já velejei em barcos de dupla com pessoas que eu mais velhas que me convidaram, não conhecia, digamos assim. Eu acho que é uma coisa. Você tá ali meio que, vamos dizer, de passageiro, assim. Você é uma peça útil para aquele campeonato. E quando eu velejei com o José, tanto antes na classe jovem, como agora, no Snipe, é uma pessoa que há 12 anos a gente falou que tá junto. Então, se eu olhar para ele, eu acho que eu sei o que ele tá pensando. Até agora ele me olha assim, será que eu posso falar isso? Não posso. Não olhar, a gente tá conversando aqui. Acho que entre vocês é uma coisa completamente diferente, assim. Eu acho que quando você veleja com alguém que já tem uma certa sintonia, tipo, qualquer coisa que você vai fazer na vida, acaba sendo mais fácil, assim, mais natural.
eu e o Summer, vou contar com o Summer, assim, eu e o Summer, a gente velejou junto de quase 20, um barco pré-olímpico, jovem, barco bem legal. A gente teve um grande problema de velejar com um barco que era ruim. Tinha um material bom, mas o barco em si era ruim, fazia água. O barco não pode fazer água. E aí, naquela época, a gente velejava por diversão, a gente queria classificar também, mas a gente queria estar junto, queria estar viajando junto. Aquilo ali foi uma peça. E esse campeonato mundial, eu tava fechado com um guri que correu um sul-americano comigo. Aí ele acabou indo pra Europa, recebeu um convite grande, assim, de ficar na Europa um tempo, competindo. Ele até ia chegar até ir pro Mundial, mas não ia dar tempo de a gente treinar. Eu falei, não, tem que achar alguém pra eu poder treinar, pra poder preparar melhor. Até convidei um antes, do lado do Summer, o Summer ficou quietinho. Foram uns 3 ou 4. Uns 3 ou 4 antes. O Summer ficou quietinho, eu falei, Summer, não tá dando certo com ninguém, Quando eu mandei, tu quer ir comigo? Ele falou, já tava quase me falando, por que não eu? Aí foi, no final, o melhor dupla possível. O Summer, além de bom velejador, ele é muito bem organizado, diferente de mim, que eu sou desorganizado nessas coisas de papéis e trâmites. Eu até consigo fazer, mas eu não tenho a facilidade que ele tem. Então, o Summer, ele trouxe uma coisa muito fácil pra gente. Vamos pegar o carro da minha mãe, já preparei aqui, minha mãe já preparou as coisas lá da viagem, a gente vai pra tal lugar. Quando cheguei no carro, já tinha todo o cronograma certinho, que horas que a gente vai chegar na Argentina. E assim foi. A gente foi um dia e meio pra lá, né? Chegou rapidinho, de carro, levando o nosso barco. E a gente demorou só pra sintonizar velejando, assim. Acho que se a gente sintonizasse um pouquinho antes, o campeonato seria até melhor. A gente competiu muito bem lá, muito bem. Só que os 2 primeiros dias, o primeiro dia já não teve regata, naquela ansiedade de ter regata, não teve. Ficou muito quente o dia e acabou o vento não entrando. Aí, no segundo dia, veio o vento, mas bem no final da tarde, né? Vento fraco também. Vento fraco, aí a gente já ficou meio assim, velejamos bem, né? Fizemos alguns erros. Média. Mas eu e o Sam, a gente fez uma grande média. Tipo, competição não é que nem Fórmula 1, assim, que larga, aí quem ganhou a primeira regata já ganhou o campeonato, e assim vai, não. É um campeonato de dias longos, são 6 dias de campeonato, são bastante regatas, no total foram quantos regatas? Foram 10? Você 12, foram 11, né? Foi 12, foram 11. É um esporte bem da presença, assim, né? Da presença do presente. Vocês precisam estar concentrados, precisam estar se importando com o agora, não com o futuro, nem com o que já foi. Como é que vocês conseguem manejar isso? Porque eu acredito que se um dia vocês sentem que já não deram o melhor de vocês, sentem que isso impacta na próxima. Eu acho que acaba, querendo ou não, que a gente fica com o pensamento no futuro, porque a regata, a partir do momento que você larga, você tem 1 milhão de possibilidades para fazer até chegar na boia final, né? Um percurso, né? Então, você já tem que estar pensando o que eu vou fazer ali na frente. E, ao mesmo tempo, você tem que estar de olho no que você está fazendo agora. Exato. E aí, acabou a primeira regata, fiquei em primeiro ou fiquei em último, tem mais 11 pela frente, o que eu vou descartar de resultado. Então, fica um pouco em conflito essa questão de estar no futuro, estar no presente. Mas eu acho que é muito importante, até vou trazer a história lá desse campeonato da Argentina. Hoje é cheio de histórias. Que bom. Que eu acho que foi um momento, assim, bem presente de trazer o psicológico pro presente. Bem visível, assim. Uma regata que a gente tava mal. O José, como ele falou, se as coisas não saem como ele quer, ele se estressa. E aí a gente tava 4 barcos atrás da gente, então a gente tava em 80 e alguma coisa. E a nossa média ali na casa dos 30, vai. A gente tava muito longe do que a gente podia... muito atrás. E aí eu sei que esse aqui já tinha desistido da regata. Cabeça já bravo. Próximo. Eu falei, não, vamos, confio em você. Mas como psicológico, realmente... Total. Total. Eu falei pra ele, vamos, confio em você. Ele parou de reclamar e ficou quieto. E eu só olhando. Resumindo, acho que foi a melhor regata do campeonato, ou uma das melhores. Não foi a melhor, mas foi a regata que mais deu energia. Assim. Absurdo. Depois daquela, acho que todas as regatas foram boas. Foi ali que juntou a sintonia ali. Foi no segundo ou terceiro dia? Segundo dia. Final do Foram 3 regatas no dia, porque tinha atrasado muitas regatas. Aí o primeiro regata a gente tirou um 15, alguma coisa assim.
Aí a segunda regata a primeira regata do outro dia, né? A gente tirou um 20 e pouco. E nessa segunda regata do dia a gente tava 81. Era 85 barcos, 81. Aí eu lembro, foi exatamente assim, o Samir olhou pra mim, cara, ninguém anda melhor que tu no popo aqui, tem 2, 3 caras aí que andam igual, anda bem, mas cara, tu anda bem, velho, vambora. Falei, para de reclamar. Eu me lembro que tinha 4 bolinhos, assim, de barcos na nossa frente, a gente foi batendo em cada bolinho, assim, zoom, zoom, zoom. A gente montou em, sei lá, entre os 15 lá embaixo já. Foi muito rápido, foi bizarro, assim. E a gente tirou um 12º na regata, mas assim, 70 pontos que a gente tirou num bom velejo que a gente fez. E daquilo ali deu um up, assim, a gente chegou em terra, a galera que tava ali com a gente na nossa casa falou, caraca, eles estavam me chamando de Puff, né? Eu tô mais gordinho. Aí eles estavam começando a me chamar de Puff, e aí eu, cara, quando a gente viu o Puff lá em cima, ficamos de cara. Aí foi. E dali em diante a gente criou a gente veio muito grande pra lá, né? A gente chegou a estar em 9º no campeonato. Não foi a melhor regata, o melhor resultado, mas eu acho que de longe, assim, foi a que mais foi importante pra gente. Não, mas É legal. inspiração. É legal isso, porque a dupla ali tava te puxando, sabe? Sim, então foi que te incentivou também. Teve no outro dia de vento forte também, daí no outro dia de vento forte que era pra gente andar bem, a gente largou mal, aí a gente... O que é uma tática de regata, pra vocês entenderem um pouquinho, pra eu poder falar e vocês entenderem um pouco. A gente larga numa linha imaginária entre 2 barcos, e a gente vai até uma boia. O vento é você, tá? Aí a gente vai largar de contravento, que não dá pra ir reto, tem que ir em zigue-zague. Aí a gente monta essa boia, desce a favor do vento e sobe de novo, e desce e chega. Só que é um campo pensa que é um campo de futebol enorme. E o vento, ele não é constante. O vento, ele tá uma hora aqui, ele gira para um lado, gira pro outro. Então, na Argentina em si, tava dando mais esquerda. Vamos supor, a gente tá no nosso lado. Então, a gente tinha que largar mais pro barco da esquerda e mais pra esquerda. Só que, como tinha muito barco aqui, a gente resolveu largar no meio e largamos mal. Tinha muita barco em cima, não sei o que, acabamos indo pra direita. Mas a gente lembra que a gente velejava bem, a gente voltava rápido. Aí o Summer não tava aguentando no segundo contravento, não tava aguentando mais as escoras. Não, cara, escora mais um pouco, que eu acho que vai daqui. A gente veio da direita, que era não improvável, mas era mais difícil de acontecer. E a gente fez uma boa regata, tirou um 7º nessa regata, né? E aí depois, na segunda regata, a gente já conseguiu largar bem. Aí já começou o vento vir pra direita, a gente velejou melhor. A gente tirou um 3º, a gente fez um diazão aquele dia. E até essa questão de depender do vento também, né? Às vezes é imprevisível, né? Então, eu imagino que vocês precisam tomar decisões rápidas. Como que é isso? Então, vamos lá. Como o José estava explicando, a gente tem a linha e tem o objetivo, né? Sim. Tem 1 milhão de possibilidades de um ponto até o outro. Sim. Então, o que a gente faz é tentar prever alguma coisa, né? Visualizar. Tá entrando mais daqui. Padrões, né? Reconhecer padrões e visualizar o que está acontecendo. Mas tudo pode mudar. É igual aquele ditado que você tem um plano até tomar o primeiro soco, né? O boxeador já falava. Então, a primeira rajada que já não entra, já muda a tua tática. E aí você tem que pensar tudo de novo. Então, eu acho que é um pouco de estar sempre também atualizando na cabeça. O que eu posso fazer agora que eu tô aqui? Eu já escolhi um É lado. um treinamento, querendo ou não. Exato. E eu acho que o principal é não se frustrar quando isso acontece, né? Não tem o que fazer, você já tá ali, sabe? Então, ou continua pra cá, ou não. Acho que E eu acho que o nosso esporte é bonito por causa disso, sabe? Não é eu não gosto de falar mal dos outros esportes, né? Só que assim, não é um tiro ao alvo, sei que tem os fatores de um vento lá do tiro ao alvo, mas é sempre a mesma coisa. Sim. É a mesma longitude, é o mesmo flash que o cara vai usar. Não tô falando mal do arco e flecha, tá? Só pra Deixando deixar claro. Mas assim, eu acho tipo uma mesmice. Igual uma vez eu tava num campeonato com o Brasil e uma atleta do triatlon, a Vitória. É Vitória. Ela tava muito bem nessa. Não sei se vocês viram a Olimpíada e tinha uma Vitória que tava muito bem e acabou caindo de bike. Então, um dia eu tava conversando com ela, a gente tava sentado na fisioterapia, aí eu ficava na fisioterapia só pra conversar com os atletas olímpicos, né?
Aí eu conversando com ela, eu falei, por que tu decidiu o triatlo? Aí ela pegou e falou assim, eu não aguentava mais contar azulejo. O que ela fazia? Ela era nadadora, ela é muito boa nadadora. Aí ela brincando, não aguentava mais contar azulejo, porque realmente é nadar rápido. E o que ela foi? Ela foi pro triatlon, que ela começou aí sim, aí tem muitas outras variáveis. E o nosso esporte não, o nosso esporte é isso. O esporte tem várias variáveis, não é só o vento. O vento pelo vento já se fala, já muda tudo. Só que tem vela, tem tipos de vela, tem peso, tem o mastro, que se é mais mole, se é mais duro, tem o tipo do cabo que a gente usa, onda, corrente, o jeito que a gente usa o barco, o jeito que a gente se coloca dentro do barco. Variáveis demais. Sim, né? São muitas variáveis, né? Exatamente. Eu até fui pesquisar pra tentar entender um pouco. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. É bastante. Tem a galera que, tipo... que quem conhece se apaixona, né? É difícil tu ver alguém que fala... velejar, muito chato. Difícil. Se tu velejar, tu vai se apaixonar. Porque pra velejar é fácil. Sair navegando é muito fácil. É muito fácil. Pra mim, acho que não é. Eu juro que é fácil. É costume. Muito fácil. Muito fácil. Mas o competir, o tá lá, aí é difícil. Aí é bem difícil. Bem difícil mesmo. Muitos fatores também, né? Competição. É muita coisa, assim, pra contar. É difícil, assim. Aí tem o tal cara que usa de um jeito, o tal cara que os dois saem de jeitos diferentes e chegam no mesmo lugar iguais, entendeu? Então, tipo, é complicado. Sim. Nessas competições que vocês trazem, tem alguma coisa que vocês sentem que pesa mais? Se é vocês, se é o tempo, se é o outro competidor? Eu sempre gosto de pensar que eu sou meu maior inimigo, digamos assim, o maior problema, né? Acho que tudo, ou pelo menos tento trazer a maior parte das responsabilidades para mim. Se aconteceu... Que tá nos alcances, né? Exatamente. Se aconteceu do barco atrasar, ok, não tenho o que eu fazer. Mas depois que ele chegou, é minha obrigação treinar para dar o meu melhor, ou enfim, estar organizado para aquilo, né? Eu, pelo menos, gosto de pensar que tudo que está ao meu alcance eu vou fazer. Que não tá, não tem muito que manobrar, né? Eu penso muito positivo. Eu acho que é por isso que eu me frustro muito em campeonatos. Porque eu chego, eu vou ser top 10 no campeonato. Vou ser top 10, vou ser top 10, vou ser top 10, vou ser top 10. Tem campeonato que a gente consegue, tem campeonato que a gente não consegue. O brasileiro era uma assim, cara, no último dia eu fui, pro último dia eu tava em 19º, falei, não, eu vou ficar entre os 10, não tem que mentir. O que pode acontecer também de não ventar o vento que eu queria, e aí também, puta, fudeu, meu top 10, desculpa, aí já era, né? Aí, mas é impossível não sonhar com expectativa, isso faz parte, é natural. O ponto é saber lidar quando não acontece. Com essa distração, né? Porque a expectativa faz parte, que bom que você tem, e você vai com essa mentalidade dessa posição. Querendo ou não, acaba sendo uma meta também, né? Com certeza. Também é motiva. Exato. Agora a frustração é que realmente... Não tem que saber lidar. Que eu acho que é onde falta um pouco de amparo, às vezes. Que é onde muito atleta acaba morrendo na praia, eu acho. Se frustra de cara e, sabe, não... Eu, às vezes, acho que é baboseira. Não, também. Acho que é baboseira. É só uma ladainha. O que o cara vai falar pra mim que eu vou mudar? Mas também nunca tentou, nunca se abriu pra uma pessoa, entendeu? Sim. Eu, assim, convivendo com os atletas hoje em dia, eu velejo, eu ainda faço competições, mas agora eu sou treinador, né? É o que eu vejo muito dos atletas, os nossos, muitos já fazem, né? Traços psicológicos. Até meu último atleta, meu melhor atleta, tinha 15 anos. Ele já ganhou um brasileiro com 11 anos. Ele é muito bom, ele é muito talentoso. Fora da média mesmo. Fora da curva total. E ele já tem um acompanhamento diferenciado. Tem as meninas lá do nosso clube também que já fazem, psicólogo. Outros de outros estados que eu conheço também já fazem. Então, tem bastante trabalho para isso. Tá bem legal, assim. Tá crescendo, né? Acho que tá crescendo. Ai, que bom. O próprio COB, o Comitê Olímpico, ele faz muitas palestras disso, né? De graça no Instagram. Tu entra ali, tu pode se inscrever e participar dessas palestras e escutar de ex-velejadores ou ex-atletas sobre isso.
Eu até tenho um pra contar aqui. Acho que é no domingo, um colega nosso, o Thiago Azevedo, ele convidou o maior atleta olímpico do Brasil, que é da vela, que é o Robert Scheid. Sim, sim. E ele é considerado mesmo, tá? Não é a fonte da minha cabeça. Ele vai fazer um bate-papo, que nem esse que a gente tá tendo, mas ao vivo no Instagram, com o Robert. E vale a pena assistir, eu acho que é domingo, né? Eu acho que depois a gente confirma. Depois a gente confirma pra vocês. Essa aqui é um que é sobre psicológico. Ele abriu uma empresa que se chama Avante, e ele é o velejador que tem as vivências e sabe o que psicologia do esporte tem. Sim. E ele pegou um professor da PUC que é também psicólogo do esporte e para se juntar e fizeram a Avante, foi bem legal. Olha, o Thiago agradece a mim. Só que eu acho bem legal que ele vai falar um pouco da vivência dele e é legal, né? Que é um cara que tem 5 medalhas olímpicas, né? Exato, se inspiram. Você comentou sobre o clube de vocês queriam compartilhar um pouquinho Como a que história. Que agora vocês têm essa escola, né? E como que surgiu a ideia, a oportunidade, como que foi isso? Então, vamos lá. Como eu comentei, a gente velejando juntos há muito tempo. Esse barco, enquanto a gente estava ali nos campeonatos infantis, digamos assim, na classe Optimist, nas férias, quando a gente dava um descanso dos treinos, a gente tirava os dias para velejar. Então, o descanso de velejar era velejando. E a gente usava um barco que era o Pitanga, que era de um amigo nosso, né, de um conhecido, um sócio do clube. E velejava eu, o José, mais um, e o dono. Mas o dono ficava na praia, a gente velejava, aí final da tarde, dia do pôr do sol, ele ligava e falava, vem me buscar. Aí a gente ia lá buscar ele. Pega o barco e vai velejar. Esse barco era o Pitanga, né? Então a gente passava dias de verão velejando com esse barco. E acho que foi 2015, 2016. Foi uma lembrança que ficou assim. Foi. No passado, vamos dizer assim. Nunca mais, eu pelo menos, nunca mais tinha velejado no Pitanga. Desde então, 16, 17. E ficou como memória. E aí, recentemente, esse ex-dono, né? Ele quis vender o barco. Até ofereceu pro clube na época. Não teve muito interesse. Ofereceu pra gente. E vocês não querem? Ele pegou, tu falou, né? Tipo, porque sabe, você não quer, tá vendo? Ele mandou pro Summer, pro clube, né? Aí eu falei, eu vou falar com ele. Aí eu sei que eu liguei pra ele e ele tava querendo vender porque ele não tava... O barco já tava começando a ficar mais abandonado, ele não tava tendo tempo pra cuidar do barco. E ele queria alguém que fosse cuidar do barco, né? Aí ele, pô, Zé, não sei o que, quero vender. Eu falei, tá, por quanto que tu faz esse barco? Ele falou, X valor. Aí eu peguei e falei, Samir, olha só, X pra ti, X pra mim, vamos comprar. Ele falou assim, o que você acha? Eu falei, se ele parcelar em tantas vezes... Parcelado, qualquer coisa a gente compra. Eu falei, não, beleza. Desligou, daqui a pouco ele me liga. Comprei o barco, tá? Parcelei menos. Eu falei, tá, beleza. Era pra ser simples. Eu falei, tá, vamos pagar como? A gente vai ver. Beleza. Aí um dia depois, a gente já pegou o reboque, botou o barco, já levou pra minha casa, aí virou uma história de amor com o barco, né? Porque foram 3 meses. 3 meses reformando. Foram 3 meses formando o barco, mas assim, ó, era uma novela. O nosso bairro até comentava, tá, quando é que você vai ficar pronto? Porque todo mundo passava bichando. Vocês que estavam reformando. A gente quis fazer esse projeto. Quis fazer esse projeto. A gente fez uns vídeos no YouTube e tal. Para o YouTube lá. Fez bastante coisa. Eu não posso virar muito, né? Aí Pode virar pra lá. Aí eu sei que não... Eu vou até falar, ontem faleceu um senhor no nosso bairro, que ele sempre passava pra gente, contava, acho muito legal, não sei o quê. E ele é um dos exemplos. O pessoal passava e brincava com a gente, isso aí só vai ficar na terra, não vai pra água. Se envolveram na história. E quando ele foi pra esse barco, foi pra água, era o que falava. O barco do Zé tá na água. O barco do Zé... Porque na época eles achavam que era só meu, mas daí depois agora o Summer é mais conhecido que eu no meu próprio bairro. A gente fez do quintal do José uma oficina, assim, os pais dele até hoje tem uns resquícios lá da obra. A gente fez uma oficina, passou 3 meses todo dia em cima do barco. De 7 a 10 das 7 da manhã às 10 da noite. Todo mundo que passava, e o barco? Calma, cara. Agora tá na água. Tem que limpar, né? Tem que limpar, inclusive, a função. Vai ser com o Lucas. Mas então, e vocês têm essa escola, dão aula pra crianças, adultos, como que funciona? Então, a gente, colocando o barco na água, a gente decidiu fazer disso um negócio.
né? Abriu essa escola, Pitanga Sailing. É um nome. De fora. Hoje a gente oferece aulas tanto para adultos quanto para crianças, né? Ele é um barco um pouco maior, assim, não é um barco monotipo que a gente chama. A gente já dá uma experiência já de um barco oceânico, monotipo oceânico, né? Os dois um pouco. E o nosso público hoje principal são adultos, mas também as crianças. A gente tem até uma das nossas primeiras alunas, é uma sócia do nosso clube, né? E a gente sempre deixou bem claro para o clube que a gente não queria roubar aluno, fazer algo do tipo. E a gente sempre comentava para ela, ela sempre falava, pô, quando ficar pronto me convida, não sei o quê. E realmente a gente fez como amizade, assim, a gente conversou com ela e falou, vamos velejar tal dia. A gente ficou semanas até ela conseguir confirmar, como ela é médica, tem muitas coisas. Falou, vou ir tal dia, vamos. Até não ventou muito, não foi tão, assim, divertido. Foi legal, ela foi lá na ilha, voltou, demorou pra entrar vento. Só que como a gente não tinha aula confirmada nem nada, a gente passou a tarde toda velejando com ela, né, até o final. Ela se divertiu muito, ela falou, quero virar aluna. Aí a gente até ficou meio assim, será? Mas ela falou, não, eu quero ser aluna de vocês. E é isso, ela tem 2 meninas pequenininhas que ela vai levar ainda pra velejar. Aí é só passando de gerações já. Exatamente. Vira um vício, assim. Tu quer velejar. Com o pitanga tu já vicia. Tu veleja um pouquinho, tu quer. Porque o barco é leve, o barco é fácil de velejar. E aí fica tudo mais legal. Fica uma diversão no barco. A gente não faz nada, tipo... tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Não, a gente vai conversando. Quando vê, o cara já tá velejando sozinho. Sim, fica o convite para fazer a experiência. Não acharam que ia brincando. Sim. Quem sabe, Márcio. Mas Márcio já não tô mais aqui, então... Pois é, outra novidade, não sei se vai ser exclusividade do podcast. Eu não posso mais dar aula de vela para outras pessoas. Eu vou entrar na Confederação Brasileira de Vela. Convite agora essa semana. Até fui bem requisitado nessa semana. Eu estava falando que tive 2 convites de trabalho, acabei aceitando. Aceitei totalmente receber vela. Foi um convite bem legal, fiquei muito ansioso. Eu vou trabalhar com os atletas brasileiros. Que massa! É uma responsabilidade também. Sim, é um negócio novo. Vou ter que morar no Rio de Janeiro. Vou ir pro Rio de Janeiro em março. Aí, então, você tem antes de março, eu vou querer você. Bora se organizar, então. E é isso. Aí, quem vai entrar no meu lugar, assim, o cara braço direito de sangue vai ser o Lucas. Se quiser aparecer na câmera. Dá um beijinho aí. Alô, Thiago. Oi. Você aparece. Sou o Lucas, aí tô entrando agora no time do Pitanga. Vai auxiliar a gente aí. Meu Deus. Mais magrinho, né? É meio José aí. E é isso, aí a gente tá animado, eu vou continuar no Pitanga, né? Obviamente. E vai ser uma coisa nova também, porque querendo ou não vai ser uma experiência. Vou conseguir manter contato, provavelmente vou estar viajando pra cá, pra lá. E vai ser mais uma coisa pro currículo do Pitanga, né? Com certeza. Sim. A gente brinca que a gente tem quase um casamento, né? Quando ele deu a proposta, ele me ligou, ele falou, o que tu achas? Mas, e o Pitanga, isso? Eu falei, não, cara, vai. É um baita de uma oportunidade. Eu acho que, inclusive, vai agregar com certeza. Pra empresa, né? Pra Pitanga. E é isso, vai ser a distância agora do nosso relacionamento. É complicado. Também faço terapia pra casal. Sim, precisar. Mas é isso, a gente até fala, minha namorada é minha amante. É quase isso. E ele é o meu marido. Mas é isso, nós vamos casar, né? Separação de bens. Aí já separa que junto já tem. E é isso, né? O que vai dar saudade é da vivência, querer ver o Pitanga, porque minha namorada mora em Porto Alegre, já tem relacionamento de distância. Então, é tranquilo, é bem de boa o relacionamento de distância, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Não, longe disso. E aí a gente, quando ela veio pra cá passar umas semanas, ela meio que viveu no nosso dia a dia. Ela falou, cara, vocês vivem uma série Outer Banks. Eu imagino. E é literalmente isso, a gente acorda,
o nosso trabalho é no período da tarde. Então, de manhã a gente vai no barco, dá uma olhada no barco, já é com o mar, vai no mar, não sei o quê. Vai pro trabalho que é o nosso esporte já. O Sammy trabalha mais de escritório, né? Mas é no clube. E eu vou pra água. Eu já vou pra água, vou dar meu treino ali de 2h30, 3. 4h30, 5 horas, que já é sol ainda, que vai de sol, a gente pega o barco e vai velejar, ou vai pescar à noite, ou vai fazer algo do tipo, ou vai surfar. Então é legal que o trabalho de vocês também é o hobby de vocês. Não, é total. E é isso. É acho imerso que- na rotina. Sim. Não, fica muito fácil. Parece que tu vai... Não é uma obrigação tu ir ao treino, sabe? E na vela tem muito isso, tu é amigo do teu aluno, mas sem saber dividir as coisas. Tem aluno que não sabe dividir as coisas, daí tem que ser mais fino. Mas quando é uma turma unida, que essa minha última turma era isso, era bem unida, eles sabiam que eu era o Zé amigo deles, mas eu era Zé treinador. Então, tipo, na hora que eu falava sério, eles fechavam a cara e escutavam e ouviam. E quando eles não sabiam misturar as coisas, eu puxava, assim, aqui. Essa é a importância de um treinador, né? Exatamente. Eu acho que fica até uma relação bonita, assim. Hoje a gente até mandar um abraço pro B, porque é o nosso treinador na época. Era assim. Hoje a gente sai pra comer churrasco junto, sai pra fazer as coisas. Realizamos o sonho dele de beber junto, né? Que na época ele não podia beber. E se cria uma história, assim, que é de um treinador, sabendo dividir, lógico, a hora que tá na água, a hora da brincadeira. Hoje virou um amigo que pra sempre. Minha visão de treinador, eu não gosto... Eu também não gosto, se eu for velejador, eu não gosto que o cara venha, é isso. Não quero que ele fique me falando as coisas. Eu quero um parceiro que vai me ajudar a agregar nas coisas. Então, tipo, como eu faço com o meu atleta que era do clube ali. Ele vinha, falava brincando, Zé, tá dando tal lugar, não sei o que. Eu também acho, mas não vai fazer isso, né? Não vai fazer a cagada de ontem, não sei o que, brincando, uma moda brincadeira. Ele falou, pois é. Pô, e se eu fizer isso? Conversando, plano A, plano B. Cara, assim, ó. Olhando no Indiguru lá, as coisas do vento. Pô, a tendência é dar isso. Se não tá dando isso agora, a gente pode fazer o meio termo, conversar. É isso, tipo, um debate. Não é um autoritarismo, tipo, o treinador é aquilo. Não é que nem o futebol, que o treinador é o grande e os outros abaixam a orelha pra escutar. Não, é de igual, a gente é uma Mas equipe. mesmo no futebol, a importância desse vínculo. Falar isso porque a gente já trabalha com time de futebol e eu via muito isso, do treinador às vezes ser muito rígido e ter essa dificuldade Sim. de ser até um exemplo pros meninos que estavam ali jogando. Sim, total. E tu querendo ou não, tu como atleta, a pessoa como atleta, tu quer ter um bom resultado. E tu como treinador, tu quer que o teu atleta tenha um bom resultado. Então, tu quer... Os dois querem a mesma coisa. Se um jeito não tá dando certo, tem que mudar, né? Sim. Então, eu sempre quis ser amigo, mas sempre deixando claro que eu sou treinador. Mas eu levo esse parte da amizade muito perto. Porque acaba criando convivência, uma confiança a mais. Se acontece alguma coisa fora do campeonato, a primeira pessoa que ele vai ligar é pra mim. Tipo, sei lá... Namoradinha do colégio deu um fora nele. Primeiro, Zé, minha namoradinha, não vai dar certo, não sei o quê. Aí começa a chorar, fica revoltado. O que é isso, cara? Quantos meninos tem na tua sala? Tem 20. É legal porque, querendo ou não, essas questões, mesmo que não envolvam o esporte, interferem no desempenho, nos treinos e tudo mais, né? E tu não precisa entrar na vida deles. Eles vão mesmo indo devagarinho, entrando na tua vida. Confiança. Exatamente. É isso mesmo. Tu acaba tendo que, mais do que treinador, ser quase um psicólogo. Acaba assumindo várias outras É um funções. papel de responsabilidade. Por conta do esporte, né? É muito legal, isso é muito legal. E aí, longe, né? Igual a gente tava... Um dia o campeonato não tava tendo regata, a gente foi tudo pra piscina. Aí, esse meu aluno, o pai dele já tinha falado, olha só, ele tá numa época da puberdade, ele só pensa em meninos. Eu falei, é o meu melhor velejador. Eu vou ter que falar com ele antes, né? Aí na piscina ele veio, Zé, o que tu acha? Eu não acho nada. Eu virei, cara, que isso, Zé? Não sei o quê. Se tu for ficar falando de menina pra mim, eu não quero falar.
Aí ele entendeu bem na brincadeira e depois ele acabou o campeonato. E aí, agora? Não, agora tu faz o que tu quiser. A vidinha é tua, faz o que teu coraçãozinho quiser. É exatamente isso, né? Tem um manejo de vida pessoal, ativa e vida profissional, vida do esporte. Que muitas vezes também tem pessoas que deixam de lado um pouco a vida pessoal. Sim, eu acho que tem que ter um equilíbrio também. Exato, exatamente. porque se tu tá em competição, tem questão da alimentação, tem questão de saúde, mas também saber ver seus amigos, conseguir ter essa vivência da adolescência. Que também é importante. A vida não para, né? Exato. Exatamente. Depois tu vai virar um adulto, tu não teve a vivência, acaba virando um problema depois. E sabe? até adulto saber manejar isso. Com certeza. E não saber misturar as coisas. Isso que é bem complicado, muitas vezes. Muita gente mistura as coisas. Até tinha isso com aquele primeiro guri que eu tive o contato lá. A gente misturava muitas coisas. Eu, não tanto só ele, eu também misturava muitas coisas. A gente pode contar o brasileiro lá, que aconteceu aqui no Floripa. A gente foi fazer um campeonato e o B, o nosso tal treinador, ele também estava começando como treinador. Ele era o primeiro. A gente era a primeira turma dele. E ele era nosso primeiro treinador pesado, assim. E aí ele falava igual pra todo mundo e ele era muito amigo. E aí ele sabia quem ia bem e quem ia mal no final. Ele já sabia. E esse guri, tipo, no primeiro dia que eu não foi bem, no segundo também não foi bem, no terceiro aí eu fui bem, comecei a ir melhor no campeonato. E ele começou a ficar com uma certa inveja de mim. Pô, por que o Zé tá conseguindo? Tu tá falando alguma coisa diferente pro Zé. Ele, não, cara. Não. Aí até ficou muito na nossa cabeça, não existe receita de bolo. Sim. Pro guri. Ele falou, cara, não existe receita de bolo. Eu falei isso pro Zé, falei isso pra ti, falei isso pra todo mundo. Quem melhor fez o que, ou pegou um pouco do teu... O Zé, tipo, que ele falou, pessoal, aqui jurei normalmente da direita, tá? Falou, pessoal, a largada tá favorecendo pra ir pra esquerda, porém lá no final tá dando direita, na minha visão. Mas vocês têm que fazer as suas visões. E o que eu fazia? Eu sempre largava no meio, ou às vezes na boia, lá no outro lado esquerdo, pra querer tentar cruzar por cima da galera pra chegar primeiro à direita. E eu fazia muito bem isso. Tava fazendo muito bem naquela época. E esse guri não, ele largava na primeira da direita e já não largava com a mão. Mas o que acontecia? Primeiro vinha uma fase de esquerda e lá no final vinha pra direita o vento mais forte. Só que o que acontecia? Quando ele pegava aquele vento mais forte, já tava aqui em cima dele. Então já tava bem acima. Aí ele ficou bravo. Quando acabou o campeonato, eu acabei em 7º. Fazia tempo que a gente não tinha alguém que ficava bem. O outro menino ficou em 11º. Tu primeiro ou o Guizinho? De 24º e 25º. 24º e 25º. E os outros mais pra trás, né? E foi justamente isso. O Summer, ele teve algumas dificuldades no meio do campeonato. Fez boas regatas, fez mais regatas. Ele foi inconstante, né? E eu fui mais constante, fiz um bom campeonato. O Guizinho, que é um dos meninos, fez um bom campeonato. E aquele menino, aquele guri, ele é grande amigo nosso, um amigo nosso hoje em dia. Tá tudo certo. Isso aqui naquela época, não é só mal, depois você fala. Na hora que acabou o campeonato, em vez de vir dar parabéns, não falou com a gente. Sumiu, foi embora. E naquele dia eu lembro que eu fui pro sítio da minha avó e no meio do caminho o meu pai falou, olha só o e-mail que eu acabei de receber. Cara, os pais do guri mandou um e-mail, fala, descascando o nosso treinador, uma coisa que não aconteceu, que é isso que eu tava falando, ele misturou as coisas. Ele misturou a amizade do B com os atletas, porque o B não tava falando como amigo, ele tava falando como treinador, e todo mundo, todos os 6 tinham assimilado, menos ele. Porque também ele falou como treinador e cada um teve sua estratégia. Teve sua estratégia, exatamente. Ele queria que recebesse uma receitinha aqui, ó. Toma essa pílula aqui, ó, que tu vai ser a melhor do mundo. Poderia existir, mas não existe. É que a mensagem também, ela é passada de uma forma e cada um vai receber do jeito que bem entender, né? Exatamente. Vai de cada um também assimilar tudo. Né? Exatamente. Eu acho que é aí que tem muito conflito de informação. Assim.
eu quis falar essa situação porque é uma coisa que eu me lembro muito bem, tipo, não pode misturar as coisas. Sim. Não misturem as coisas com... É um bom exemplo de quando mistura as coisas, o que acontece. Pode ser que não dê certo. Sim, felizmente, bem mais comum do que a gente... Sim. Sim. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui no momento. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa ou deixar como dica para as pessoas que pensam em praticar esse esporte. Eu acho que o ideal é ir de cabeça bem aberta, assim. Eu acho que é um esporte que não é muito conhecido. Eu acho que ainda tem pouca visibilidade. Por mais que seja o esporte que mais dá medalha pro Brasil nas Olimpíadas. Ainda assim não é uma coisa... Eu acho que se cria uns pré-conceitos, né, sobre o esporte, é um esporte elitizado, é um esporte caro, mas pode não ser também. Né? Eu acho que Que bom que tem os projetos sociais Com certeza. e a lei. Muito. E eu acho que convidar a todos que tiverem oportunidade para conhecer o esporte. Tenho certeza que muito difícil não gostar. E se deem essa oportunidade de conhecer a vela, acho que é um esporte... Pra galera de Floripa, que deve ser a maior sociedade. Então, pra galera de Floripa, é um esporte bem aberto. É uma conectividade com a natureza, né? E te faz pensar, porque não tem barulho. O único barulho é do barco encostando na água. Seus pensamentos. Seus pensamentos. E quando tu veleja sozinho também, quando tu não precisa velejar em equipe, assim, se tu velejar assim, vamos supor, lá no Pitanga, a gente tá velejando lá. A gente pode ficar em completo silêncio também, se tu quiser, entendeu? Se tu quiser velejar em completo silêncio, olhar fechado, essas coisas, é o teu momento, tu faz o que tu quiser. E esse é o momento da vela, entendeu? Ele te conecta bem com a natureza. Então, é isso. Meu principal conselho é vá velejar para se conectar. Certo? Se tu não tá bem de cabeça ou algo do tipo, não precisa nem ser, pode ser uma corrida, pode ser algo do tipo. O esporte abre muitos caminhos. É uma mensagem bem bonita, né? Inclusive, a gente falou bastante de vela como esporte competitivo hoje, mas o que a gente mais vê, principalmente nos adultos, é buscar a vela como um refúgio. Exato, um refúgio, uma forma de se conectar mais com uma forma de fugir do cotidiano. Sim. Acho que o principal. Conectar a natureza, né? Traz muito disso. Exato. Distrair um pouco da realidade. Os nossos alunos, nossos principais são médicos ou trabalham com home office. Então, tipo, são pessoas que têm a vida muito agitada, que é a única coisa que querem. Ou às vezes até com a conversa, né? Rola uma conversa assim, tipo, pô, eu morava em tal lugar, aí ele acaba abrindo. É uma conversa, é bem legal, bem legal. Às vezes é mais para desestressar do que para assimilar conteúdo. Tá lá para ter outro tipo de tem dia que eles chegam querendo velejar. Tem dias que tu vê, a energia tá bem baixa, acaba a aula, a pessoa sai leve, assim. É só terapia. Não é terapia, mas é terapêutica. É isso. Mas então é isso. A gente quer agradecer a participação de vocês. A gente foi muito legal as conversas e entender um pouquinho mais também como é esse esporte, né? E até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais. Tchau.